amada ovelha de Jesus Cristo. Estamos aqui, hoje dia 2/2/2025, sendo o primeiro domingo do mês. Como sempre, tradicionalmente, nós fazemos o culto de ceia no primeiro domingo. Tradicionalmente, como eu vim dizendo, não quer dizer que é lei. Já aconteceu a situação de a gente fazer o culto no meio de semana, fazer no segundo domingo, não no primeiro, ou fazer... Então, mas tradicionalmente, todo primeiro domingo. E hoje não será diferente, se o Senhor assim permitir. Então, por isso eu convido, separa o seu pedacinho de pão, sua taçazinha de suco de uva, e vem participar conosco, o Senhor assim te convidando a participar. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, coloca a minha Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Senhor, leva cativo nossos pensamentos em obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar e para que a gente venha absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, na autoridade que nos deste dos altos céus, faça cair por terra toda a tentativa dos homens e das trevas de tentar atrapalhar ou impedir a realização desse culto, a transmissão desse culto e desse culto chegar aqui, o Senhor quer que chegue. Sim, ó Deus, a Ti a primazia. Toma a direção, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, Tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Deus está aqui, aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Aleluia. Vamos fazer agora a oração de uma única vez, uma oração sobre os pedidos, oração sobre a nossa situação financeira, sobre o sustento de Deus sobre a nossa vida. Deus e Pai, coloca, Deus, cada pedido que está sendo formulado agora pela mente, ó Deus, por esse e por essa que está ouvindo, assistindo. Coloca cada pedido que está aqui na minha mão direita. Coloca cada pedido que está aqui nessa caixa que não foi respondido, ó Pai, em Tua presença. Também eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha suprir, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, Senhor, trilhar todo o caminho, ó Pai, financeiro, as necessidades, dessa que está assistindo, meu, da Jandira, do BATS como um todo, ali do Ministério com o Livro, do meu livro Mensagem do Espírito Santo, da minha autobiografia, do ateliê da Jandira com toda a complexidade, com tudo que envolve aquele ateliê. Senhor, sabemos que o Senhor tem abençoado, agradecemos pelo que o Senhor fez até aqui e temos certeza que o Senhor há de continuar. Por isso te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo e por tudo que há de fazer, em nome de Jesus. Amém? A mensagem de hoje é coração.
fonte da vida. Olha o que fala aqui em Provérbios, capítulo 4. Coração, fonte da vida. Da vida com Deus, da vida sem Deus, da vida tribulada, da vida em paz. O coração é a fonte. Provérbios 4, 23 diz o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É incrível como que existem pessoas diferentes de pessoas na mesma situação. A pessoa fala com você, você fala isso porque você nunca passou por isso, mas alguém passou por aquilo que você passou e tem uma reação diferente. Produziu no coração algo diferente. Pedro, ele teve uma reação. Judas teve uma reação. Mas o que Pedro produziu nessa reação e o que o Judas produziu nessa reação é grande diferença. Então você percebe que está ali. Você deve guardar o teu coração. É o mais íntimo. Existe um ditado que fala que um passarinho pode até pousar na sua cabeça, mas você não pode deixar ele fazer ninho na sua cabeça. Para que o passarinho faça ninho é muito demorado. Ele vai ali buscar graveto por graveto. Ele vai ali situação, no caso João de Barro, graveto, barro, misturando tudo. Para fazer aquele trabalho não é de um dia para o outro. Assim é o nosso pensamento. Corre o risco de vir algo. Mas quando você guarda o coração, tem pessoas que dizem que Deus deu para nós 2 ouvidos. Um para ouvir, outro para jogar fora aquilo que não deve, que não presta. Aquilo que presta, a gente deixa ir para o coração. O que significa? Nós somos espírito. Possuímos uma alma e habitamos no corpo. A ciência muitas das vezes aceita até mesmo o corpo e a alma, mas tem medo de falar do espírito. Porque o espírito e a alma é quase a mesma coisa. O espírito é a nossa parte que nos liga com Deus, ou as pessoas com demônios. A alma é a parte espiritual do nosso corpo, que está próximo ao corpo e ao espírito. É algo muito delicado, muito sutil. Na maioria das vezes a alma toma conta de tudo. Mas se não bastasse nós sermos espírito, possuirmos uma alma e habitar num corpo, ainda a alma tem 3 divisões. Ela tem a mente, a razão, o coração, que é o sentimento, e a vontade. Muitas das vezes vem, e eu coloco isso no meu livro, Mensagem do Espírito Santo, vem algo do meu pensamento e aloja na minha alma. Outras coisas que vêm lá da alma, aloja no coração. Outras coisas que vêm do coração e brotam no pensamento. Então, muitas das vezes, o que você pensa surge quase que do nada do seu coração, do seu sentimento. E na maioria das vezes, o que você pensa aloja na sua alma, no seu sentimento. Então, a mente, a razão, o coração, o sentimento, que vai produzir o quê? A vontade. Quando você guarda o coração, você vai controlar o que você pensa. Você vai controlar o que brota, o que nasce dele. Guardando. E a palavra de Deus fala que o Senhor ele esquadrinha o nosso coração. Esquadrinhar significa pegar o seu coração, tirar, colocar ele numa luneta, aumentar essa luneta o máximo possível e pegar partícula por partícula dele e analisar o mais profundo, se você está entendendo. Fisicamente falando, não é isso. Eu estou dizendo que
aquilo que está alojado no seu coração, que por um trauma, por um motivo você escondeu de você mesmo, Deus consegue ver. Aquele sentimento mais escondidinho, Deus consegue entender. Aí a gente convida você a fazer o quê? Guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Jesus, numa feita, falou algo interessante. Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Versículos 33 a 37. Mateus 12, 33 a 37. Diz o seguinte: torna-se a árvore boa e os seus frutos será bom. Ou torna a árvore má e os seus frutos será mau. Como é que fala no seu Andir? Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom. Ou a árvore má e o seu fruto mau. O meu torna-se árvore boa. Na versão Andir fala ao fazer a árvore boa. Existe dois, Mateus e um outro evangelista que fala essa passagem. Mas no outro evangelista fala assim: a árvore boa dá o bom fruto. Dá a entender que você nasceu com o fruto de bondade e outro nasceu com o fruto de maldade. Nessa passagem, a pessoa nasceu para ser ruim. Não, aqui fala, torna-se a árvore boa. O da Jandira fala, ao fazer a árvore boa. O que Jesus quer dizer aqui? Que você, no dia a dia, você pode tornar essa árvore boa ou essa árvore má. E continua. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira as coisas más. Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de todas as palavras inúteis que proferiram, porque pelas suas palavras vocês serão justificados, e pelas suas palavras vocês serão condenados. A poder na palavra. Eu viro e mexo, falo com minha esposa assim, não, eu falo, toda hora eu falo, não, em nome de Jesus não. Eu procuro sempre trazer, porque eu sei que a palavra ela propaga. Quando eu toco o chofar, não se tocar em volume altão, posso tocar baixinho. O que importa é que o som está propagando. Quando o som propaga, somente os anjos do Senhor, para poder apagar. E os anjos das trevas constantemente vão lá e buscam aquela palavra. 20 anos, 30 anos, 100 anos atrás, para poder fazer produzir, e reproduzir, e triproduzir. Por quê? Porque essa palavra está propagando. E aqui diz, Jesus falando, que não pode produzir coisas boas no fruto. Mas qual fruto é esse? É a pessoa? Não. É o pensamento da pessoa, a palavra da pessoa, é o momento da pessoa, porque nesse Mateus fala, torna-se a árvore boa. Guarde o seu coração, porque dele procede o quê? A vida. A vida ruim, a vida boa, a vida má, a vida bem. A vida procede daí. Então, se você deixar seu coração penetrar e tornar-se mal, o fruto vai ser mal. Se você conseguir converter-se e mudar e o seu coração começar a produzir bom, o fruto será bom. Então não é algo perpétuo. Ah, esse aí é assim, vai morrer assim, e vai permanecer. Não, há jeito para tudo. Olha para vocês verem aqui que as pessoas interpretam errado. Uma coisa é esse fruto do coração, que ele pode ser mudado a qualquer momento. Outra coisa é a natureza da pessoa. A natureza, a palavra de Deus, o
dicionário diz assim: natureza, o caráter íntimo de uma pessoa ou coisa. Qual que é a natureza da laranja? É a essência da laranja, o íntimo de uma coisa. E de pessoa, o íntimo da pessoa. Cada um de nós temos uma natureza diferente. É diferente do que Jesus falou sobre a árvore. A árvore boa, a árvore má, é diferente. Você vai ser responsável pelo seu coração, por aquilo que produz hoje no seu coração. Outra coisa é a sua natureza. Então, muitas vezes você vai lutar contra a sua natureza. A minha natureza é fazer isso, mas eu vou guardar meu coração para fazer aquilo. Olha para vocês verem. Natureza é o caráter íntimo de uma pessoa. Olha o que Romanos 2 nos dá um exemplo muito bom quando fala sobre os gentios. Gentios é os não judeus. Os judeus traz a lei, e o judeu, o bom judeu, ele conhece a lei judaica todinha. Ele conhece o Pentateuco, ele conhece as tradições, ele conhece os costumes, e ele seguia por aí. Mas os judeus sabem que os gentios, os não-judeus, não conhecem. Não conheciam, não conhecem. Então, olha o que Paulo fala aqui em Romanos 2,14. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem, por natureza, o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmo, embora não tenha lei. O que você entende aqui? Uma pessoa nunca ouviu falar de Jesus. Uma pessoa nunca ouviu falar do judaísmo. Não conhece nem o Velho Testamento nem o Novo. Um índio, naquelas regiões mais desertas lá da Amazônia, que nunca teve contato com pessoas. Uma pessoa, uma ilha, nunca visitada, uma ilha que não é descoberta no mapa, mas ainda é habitada, tem gente. Ele naturalmente vai produzir. Ele vai produzir de forma natural. Por quê? Porque é a natureza dele, no íntimo dele. Mas aquilo que ele produz, mesmo inconscientemente, é de acordo com o que é bem, o que Deus falou que é o certo, ele vai receber a recompensa do certo. Por isso que a gente não pode julgar as pessoas. A lei da consciência vai julgar as palavras e as atitudes das pessoas. A lei da escrita vai julgar. E a melhor coisa que tem é você andar na lei da graça, porque na lei da graça vai absorver tudo aquelas bobagens que você fez. A melhor das leis é da graça. Mas, quando uma pessoa que não conhece Jesus procede como conhecesse Jesus, ele vai ser reconhecido como alguém que faz o bem. Eu não posso questionar se vai ou se não vai ter a salvação, que a incerteza da salvação é uma coisa. Mas sobre esse fruto que você deve guardar o coração, torna-se a árvore boa. Aquela pessoa que nunca ouviu falar de judeu, nunca ouviu falar de cristão, está tornando a árvore boa. E o fruto vai ser o que? Bom. Se ele fizer o mal, automaticamente o fruto é mau. Ele vai ser visto no meio dele, das pessoas, como uma pessoa maligna, como uma pessoa do mal. Então ele deixa bem clara essa questão. Por isso que você vai lá em Gênesis, capítulo 4, vira e mexe, a gente está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 7. Adão teve relação com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mostra que Caim foi o primeiro a trazer um fruto da terra para o Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de
Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irado e fechou a cara. Assim que ele nasceu no coração o sentimento, o corpo dele reagiu, fechando a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que você está de cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade o que você será aceito? O que é certo aqui? Né? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está às portas, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O Senhor fala, cumpra te dominar, não é, meu Deus? Cumpra te dominar. O que quer dizer isso? Primeiro, muitas pessoas equivocadamente falam que o erro de Caim foi ter levado de oferta frutos. Sendo que fazia parte do cerimonial ali, no tabernáculo, levar farinha, a colheita da primeira, os frutos da primeira colheita. Não foi o problema dele levar o fruto, porque ele era agricultor, ele tinha que levar aquilo que ele mexia. Aí eles falam assim, não, de Abel gostou porque Abel levou gordura e Deus queria aspergir. Não, a questão não é essa. A questão é de que a maneira com que Caim apresentou a oferta dele e a maneira com que Abel apresentou a oferta dele, não é a oferta em si que lhe desagradou a Deus, mas a maneira como tal. Deus olhou o coração de Abel, Deus olhou o coração de Caim, Deus esquadrinhou o coração de Abel, Deus esquadrinhou o coração de Caim e se agradou da oferta de Abel. E não se agradou. Deus não se agradar de algo que você faz, não quer dizer que Deus está te censurando, não quer dizer que Deus está te excomungando, não quer dizer que Deus está te levando, não, Deus está te convidando você o seguinte, analisa, faça o melhor para mim. Deus não vai te bater porque você desagradou ele, pelo contrário, ele mostra para você que está desagradando, para você poder consertar e agradá-lo. O que Caim podia fazer aqui? Abel, o que você fez diferente? Ah, eu fiz sorrindo. Ah, eu não preocupei que foi a melhor ovelha. Ah, não, eu peguei meu melhor fruto. Não, eu fiquei preocupado com o gasto. Não, ele podia aprender como que agradaria melhor o Senhor. Não. Brotou no coração dele uma inveja. E o Senhor esquadrinha o coração. E ao esquadrinhar o coração, ele não só viu a maneira com que Caim ofertou e a maneira com que Abel ofertou, como ele viu também brotar no coração de Caim algo que já estava transfigurando no corpo dele, no semblante. Para Deus não precisava transfigurar no semblante, mas já estava já na cara. Deus falou para ele, olha, cumpre a ti dominar isso aí que tá. O que o provérbio fala? Guarda o teu coração. O que Jesus no Novo Testamento falou? Torna-se a árvore boa, produzirá fruto. Torna-se a árvore má, produzirá mau fruto. Quem é que vai tornar essa árvore boa? É Deus? Quem vai tornar essa árvore má é Deus? Não, é você. Cumpre a ti dominá-lo. Se você deixar esse pensamento maligno produzir, frutificar, se você começar a carinhar esse desejo de pecado, vai se tornar pecado. A palavra de Deus fala com nós muito claro, e eu gosto de falar muito isso. A palavra de Deus não fica falando a gente fugir do pecado, lógico que a gente tem que fugir do pecado, mas ela fala algo muito mais profundo. Antes de fugir do pecado, foge da aparência do pecado. Aquilo que parece que é pecado, ou que vai produzir pecado, foge. Foge da aparência do pecado. Guarda o teu coração. Torna-se a árvore boa para que o fruto seja bom. Olha para você ver o que Colossenses diz a respeito disso. Não vou ficar indo e voltando. Tem dias que eu fico mais nos... Tem dias que eu viajo mais nas palavras. E isso eu tenho certeza que não produz de mim, mas é dirigido pelo Espírito Santo. Colossenses.
Ah, Colossenses 3. Não, é Colossenses 2, versículo 20. Diz o seguinte: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras, como se ainda vivesse no mundo? Não toque nisso, não coma isso, não pegue aquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas humanas. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero para o corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Se vocês morreram com Cristo e para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras? Quando você se converte, você morre para o mundo. Quando você se converte, você está se dispondo a revestir um corpo diferente. Então existe aquele fruto bom e fruto mau que é algo diário. E quando você se converte, você cria um patamar na sua vida de você estar desejando pensar diferente do mundo, agir diferente do mundo. A maneira de você guardar o coração quando você se converte é bem diferente da maneira de um homem natural guardar o coração. Todo mundo sabe que não deve roubar. Todo mundo sabe que não deve matar. E quando você se converte, isso se torna muito mais explícito. É bem diferente. Olha para vocês verem aqui, capítulo 3, o que ele diz? Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são terrenas, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês manifestarão, também serão manifestados com Ele em glória. Olha como você deve mudar. Você antes tinha uma maneira de pensar, aí você agora está pensando nas coisas do alto. A sua mente está cativa à obediência a Cristo. Olha para vocês verem aqui em 2 Coríntios, volta um pouquinho mais aí, vai em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. Olha o que fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Poderíamos até pular para o 6 um pouquinho, sem medo de ficar esticando muito. Mas diz o seguinte, no 18, capítulo 5, 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Qual que é a exortação? Em nome de Cristo, pois pedimos que você se reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu o pecado,
Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos, aí segue outro detalhe, mas na frente de outro detalhe também, não vou entrar em detalhe. O que a palavra de Deus quer dizer aqui? Naturalmente, antes da conversão, e por que pareça até aquele que produz a árvore boa, que a palavra de Deus fala que, né, que as nossas obras boas para Deus é como trapo de imundícia, é algo meio delicado dizer, mas elas se tornam boas pela ótica de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós, quando éramos ímpios, nós éramos inimigos de Deus, tanto judeus como gentios. Inimigo de Deus, naturalmente, a nossa natureza pecaminosa, por mais que a gente tente fazer o bem, por mais que a gente tente ser o melhor, ela nos coloca, essa natureza pecaminosa nos coloca opositores a Deus e amigos do mundo. Aí a palavra de Deus fala que o Senhor, através de Jesus Cristo, nos reconciliou a Ele. O que significa isso? A conversão. Você vai se converter, você vai voltar para o Senhor, você vai se dirigir novamente para o Senhor. E neste momento da conversão, o que o Senhor te convida? O Senhor convida você a examinar. O Senhor pega você, você sai de cena, aí você volta em cena de novo. Diferenciado. Toda vez que você faz uma reflexão, você cria esse detalhe. Se converter ao Senhor. Para que você possa sempre produzir frutos bons. Nós temos que converter ao Senhor. Olha o que ele fala em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Ele fala algo muito interessante. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Aqui ele está falando sobre alimentos, sobre vestes, mas em geral. Eu posso matar? Posso. Se eu falar que eu não posso matar, eu estou enganando. Tanto é que tem pessoas que vão para a guerra. Qual a função? Matar. Matar um animal para se alimentar. A pessoa matar um outro ser humano. Mas é lícito. É certo. Aí muda de figura. Eu vou matar um animal para minha sobrevivência, para minha subsistência. Se eu matar um animal por prazer e jogar fora e deixar ele apodrecer, já estou sendo mal. Se o animal está na vida dele lá, no ritmo dele lá, ele não está me fazendo mal, eu vou lá ir atrás dele para matar ele só por prazer, a maldade. Eu pescava. Gostava muito de pescar. O maior lazer que eu tinha era a pescaria. E eu não gosto, quer dizer, eu como peixe, mas eu não sou chegado a peixe. O cheiro do peixe, mais por causa do espinho e tal, mas não sei, não sou muito chegado a peixe. E eu gostava de pescar. Aí quando eu pescava, eu pegava, não importava qual tamanho, se era peixe pequeno, se era grande, eu pegava e levava para casa, para minha mãe, comia lá no acampamento com os colegas, tal, aquela coisa todinha. Mas não existia, ao menos no círculo que eu vivia, não era conhecido o tal do pesca e pague, ou a pesca esportiva. E o que é pesca esportiva? É diferente da pesca predatória. Quando uma pessoa é um pescador profissional, ele pesca para subsistência. Ou para ele comer, ou para ele vender, para poder ter o dinheiro de subsistência. Ele é profissional. Ele pesca para isso. Mas quando ele pesca para isso, ele sabe qual tipo de animal vai pescar,
Qual o tamanho do animal que vai pescar? Porque ele é preocupado com o amanhã dele. A pesca predatória é aquela pesca que a pessoa é inconsequente. É a pesca de qualquer tipo de tamanho, qualquer época. E quantas vezes que eu pesquei em época proibida, que era a época da desova. Quantas vezes que eu pesquei escondido da polícia. Então não tinha nenhum parâmetro disso. Mas hoje em dia é muito conhecido a pescaria pura e simplesmente por lazer. Qual que é o princípio dessa pescaria? Eu pego o peixe, devolvo para o mar. Aquele desejo que eu tenho de ficar ali sentindo aquela vara fisgar, aquele desejo que eu tenho de pegar a presa, é interessante, é gostoso, é um lazer. Mas eu vou pegar aquele animal, eu vou voltar. Por incrível que pareça, o peixe ele regenera. Então, de repente, aquele lugar onde que o anzol pegou, vai fechar. Então, o que acontece? Você pescou, realizou seu desejo e voltou para lá. Se na época eu era pescador, eu tivesse essa consciência, puxa vida, teria sido muito mais prazeroso para mim a pescaria. Eu não tinha essa consciência. Então, quer dizer que todas as coisas, como é que fala? Posso todas as coisas, como é que é? 17, 6:12. 6:12. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer. Eu tenho esse direito de fazer, eu tenho esse domínio de fazer. Mas nem todas me convém. O Senhor falou o seguinte, assim, dominai a natureza. É uma ordenança do Senhor. Mas como me convém dominar essa natureza? Destruindo ela. É para nós dominar a natureza e não ser semelhante seu. A palavra não manda o ser humano dominar o ser humano, dominar a natureza. Aí você vai dominar o ser humano. Isso não me convém. Matar o ser humano, isso não me convém. Dizem que convém por legítima defesa, estado de guerra, é outros 500. Aí você vai analisar onde convém. Eu não gosto de arma. Olha para você ver o que Filipenses fala. Como eu disse para vocês, tem algo que vai produzir lá no íntimo, no meu sentimento, algo que eu não tenho controle dele, algo assim que está, por mais que eu queira pensar o contrário, vai produzir, porque, como diz Paulo, o que eu quero não faço, o que eu não quero eu faço, miserável homem que sou, que não domina a situação, mas tenho algo que você pode fazer. Se gerou no seu coração, Filipenses, Jandir, se gerou no seu coração lá, antes de você pensar, ou se vai, sempre assim, gera no coração e vai para o pensamento, ou do pensamento vai para o coração. É algo muito instantâneo, eu coloco isso no meu livro. Ou inicia no coração, no íntimo, e vai para o pensamento, ou é algo que foi lotando no pensamento e alojou no íntimo, no coração. Mas se você fizer o que fala aqui em Filipenses, é a solução de tudo. É você produzir frutos bons, é você dominar, é você se converter. Filipenses 4, versículo 8 e 9. Resumo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, que vai trazer, se alguma virtude há, se tem virtude aquilo, e se algum louvor existe, louvor a Deus, se aquilo vai trazer louvor, se aquilo vai trazer virtude, se aquilo vai trazer louvor, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram de mim, isso põe em prática,
e que o Deus da paz esteja com vocês. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que traga virtude, que traga louvor a Deus, seja o que vai ocupar o seu pensamento. Cumpra-te dominá-lo. Você quer que uma árvore no seu pensamento se torne boa? Faz isso. Peneira por aqui. Ao pensar, você já vai ter esse momento de reflexão. Por que isso? Olha o que Jesus fala em Lucas. Lucas, capítulo 11. E aqui nós vamos trazer para 2 pontos muito profundos. Quando a gente faz batalha espiritual, eles analisam só um lado dessa mensagem. E eu vou trazer para vocês os 2 lados. Lucas, capítulo 11. Versículo 24. Jesus disse. Lucas 11, 24. Jesus disse: quando o Espírito, Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entram e habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Quando nós fazemos batalha espiritual, aqui diz sobre a conversão. Ao se converter, a pessoa começa a receber poder do Espírito Santo de varrer a casa, de limpar a casa, de arrumar a casa, de larguear a casa, quebrar e fazer tudo novo. Ele quebra o vaso, ele arruma tudo e deixa a casa limpa. Acontece que tem alguns demônios, principalmente quando é demônios familiares, espírito familiar. É aquele demônio que vem acompanhando tradicionalmente os seus antepassados. Ele não vai querer abrir mão de você facilmente. Quando se trata de demônio regional, a pessoa vivia na prostituição e tem um demônio regional forte ali, porque é um antro de prostituição. Aquele demônio está ali, espreitando. Quando ele procura criar situações de criar algo para que você tenha reações, uns demônios estratégicos, sabe que você tem uma natureza forte de irar, de pecar, e envia aquela pessoa para pisar no seu calcanhar e fica ali esperando para trazer de volta. Demônios, ele sai da pessoa, anda pelos ares. Vocês lembram aquela passagem em que Jesus tirou o demônio do gadareno? Legiões que chamavam o nome porque eram muitos demônios. O demônio pediu a Jesus para que entrasse nos porcos. Por quê? Porque os demônios eles têm que ficar por aqui. Não é hora ainda de ele ser recolhido lá, junto com Satanás e a besta, no lago de fogo. Enquanto eles não forem recolhidos no lago de fogo, eles vão estar por aqui. Eles não morrem, eles não se queimam, eles não se... Ele pode sentir o calor da queimura, mas o queimar não significa que vai destruí-lo. Então, se ele sai do corpo, ele precisa de um outro corpo para ele poder o quê? Continuar agindo. Pediu Jesus, deixa eu entrar naqueles porcos. Então ele fica rodeando e na espreita, querendo voltar onde? Para aquela habitação em que ele está.
luta constante. De repente, Jesus fala que ao abrir brecha para esse demônio voltar, ele não vem sozinho. Ele vem com mais 7. Piores do que ele. O desviado do evangelho sabe o que eu estou falando. As coisas ficam pior. Mas se não fosse bastar esse lado, tem um outro lado também. A natureza. Deixa o lado de batalha espiritual de lado. Já falei do batalha espiritual, vamos falar sobre essa natureza. Aquilo que foi falado que os gentios, sendo conhecedor ou não da lei, eles procediam naturalmente conforme a lei ou procediam contra a lei. Essa natureza da pessoa. Minha esposa sempre falou isso, sempre batendo na tecla. As pessoas falam assim, é mentira. A minha esposa sempre fala assim, a sua natureza não muda. Você vai se converter, mas a natureza está ali. O que significa? Ao você aceitar Jesus como seu Salvador, você vai aceitar uma nova roupagem. Você vai pegar uma nova roupa, mas aquela roupa está ali quietinha. Essa natureza é só numa fração de segundo você deixar, ela volta novamente. Aí Jesus falou que volta, que é pior. Com mais 7. Manias ruins, temperamento, sentimento. Você vê isso no apóstolo Pedro, você vê isso em outros mais. É só dar uma brechazinha que aquela natureza má vem para fora. Então você não lida apenas com questão espiritual de demônios, mas você lida com você mesmo, com a sua natureza. Como diz Jandira, né? Que Deus me... Como é que fala, Jandira? De mim mesmo, como é que é? A frase que você fala, Deus me coisa de mim mesmo? Deus me livre de mim. Deus me livre de mim. Não deixe eu tomar curso na minha vida, não, que Deus me livre de mim. Não só existe demônio de batalha espiritual, mas existe algo dentro de você que Deus tem que te livrar de você. E quando você se desvia, você dá um curso livre para isso. Aí é onde acontece muita besteira. Não apenas por causa de demônio, mas por causa da natureza. Volta tudo. E pior. Por isso a palavra de Deus convida a gente a estar sempre refletindo. Qual que é os pensamentos da minha mente? Ou se o pensamento alojou e o meu coração está com um sentimento, já produziu aquele sentimento como produziu em Caim, Jesus, o Senhor falou para ele, falou assim, como para te dominar. Você ainda pode dominar ainda isso, mudar esse sentimento e começar a trazer pensamentos diferentes. Para isso você tem que refletir. Deus convida a gente a refletir constantemente o dia todo. Mas um dos momentos que Deus manda a gente refletir é na hora que vai dormir. Põe a cabeça no travesseiro, reflete. Ao acordar, antes de fazer coisa, busca o alto em primeiro lugar, reflete. E nós cristãos temos um momento que tradicionalmente a gente reflete, está aqui em 1 Coríntios, nós vamos realizar hoje a ceia do Senhor. Muitas coisas interessantes existem na ceia do Senhor. A ceia do Senhor faz com que a gente reflita sobre a morte de Jesus. A ceia do Senhor faz com que a gente reflita que ele falou, realiza até que eu volte, vigiando e anunciando que Jesus está às portas. Mas hoje nós vamos parar num único detalhe. Quando a gente realiza a ceia do Senhor, o Senhor nos convida a refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa conduta, sobre o que a gente faz. Mas antes de realizarmos isso, o Senhor nos convida a fazer como que Paulo colocou aqui, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, 23 diz o seguinte, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, naquela noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança. Façam isso todas as vezes em que beberem, em memória de mim. Que todas as vezes que comerem e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Então o Senhor nos convida a fazer como Paulo aprendeu. E antes disso, eu vou estar me dirigindo a você
que por um motivo lá deixou brotar no teu coração algo que levou você a desviar do Evangelho. Ora comigo agora, retornando ao caminho. Diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes contemplei o pecado do meu irmão, contemplei os meus pecados, contemplei as circunstâncias, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos. Amém? E você que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, te convido a fazer para que você possa estar participando da ceia conosco. Diga após mim, eu digo meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, entristeci o coração de Deus. Peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso, coloco a mim, tudo que eu tenho, todos que eu amo, aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor assim o quer. Também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, eu confesso Jesus como meu único Senhor e meu único Salvador, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Deus e Pai, coloco este e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Este e essa que retornou para o Senhor. E peço que o Senhor cuide, ajude-os a produzir pensamentos que venham trazer frutos bons. Que eles tenham domínio, sim, que eles sejam livres de si mesmos e dos demônios, em nome de Jesus. Amém? Agora, continuando o raciocínio, ele fala que foi levantado o cálice e consagrado ao Senhor. Eu te convido, pega o seu cálice, levanta que nós vamos consagrar. Deus e Pai, coloca na tua presença agora o cálice que está na mão do irmão, o pão que está na mão do irmão, este cálice e este pão que aqui está. Na autoridade que tu me deste dos altos céus, eu faço cair por terra as propriedades físicas deles, que no mundo espiritual seja visto como sangue do Cordeiro e como corpo de Cristo, em nome de Jesus. Ao bebermos e ao comermos, venha trazer cura ao nosso corpo físico, venha trazer cura à nossa alma e que venha fortalecer o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém? Vou estar entregando aqui agora, mas não pode comermos, nós vamos comer juntos. Nós vamos fazer algo mais, que é o tema da nossa mensagem, sobre o fruto. O Senhor convida a gente todos os dias, refletir, toda hora, todo momento. Mas nós, juntos como cristãos, tem um momento que a gente reflete. E fala aqui, em 1 Coríntios 11, 27, por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma o pão e bebe do cálice. Depois que examinar, come, não deixa de comer. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Por agir errado, o Senhor manda a gente simplesmente refletir. Vamos tirar um minuto agora para reflexão. E ao refletir, peça perdão a Deus. O Senhor vai te perdoar e você vai estar apto a participar da ceia. O que vai trazer depois, devolver o que foi roubado, procurar o irmão, quando, como, isso tudo o Espírito Santo vai te dirigir, que tem que ser sabiamente feito. Mas para participar da ceia, basta pedir perdão ao Senhor. Vamos tirar um minuto, em nome de Jesus.
Amém? Juntos, comamos e bebamos em nome de Jesus. Eu quero que você pegue o teu cálice e segure na sua mão. Contempla esse cálice. Ele está vazio. Dentro dessa bandeja estava o pão. Dentro desse cálice estava o suco. Está tudo vazio. Eu faço uma analogia desse fato, porque o líquido e o pão que aqui está dentro de mim. Eu faço analogia aos dois aqui com a cruz e o sepulcro que enterrou o Senhor. O Senhor foi tirado da cruz, ela ficou vazia, como vazia aqui está este cálice. O Senhor foi colocado no sepulcro, depois ele por si só saiu desse sepulcro, ficou vazio, o túmulo. A cruz, o túmulo. Mas ele entrou no nosso coração no momento que você aceita o Senhor como Senhor e Salvador. A cruz vazia, o túmulo vazio, o cálice vazio, é o mesmo símbolo. Jesus mora em ti. Cumpre a ti agora honrar este habitante, que agora não é apenas um visitante. Eu tive muitas experiências com Deus antes da minha conversão. Eu era católico praticante, cheguei a ser líder do grupo de jovens, cheguei a ser catequista, trabalhava afinco nas missas. Mas acontece que quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, algo diferente aconteceu. Algo mudou. Por isso eu te convido você. Reflita. Porque no catolicismo, na minha infância, eu tive muitas visitações da presença de Deus. Eu tive experiências profundas com Jesus antes da minha conversão. Mas eu passei a entender a habitação de Jesus em mim depois da minha conversão. Agora que ele habita em ti, é bem diferente. Ele mandou você refletir. Torna-se o fruto bom. Torna-se a árvore boa, o fruto será bom. Você tem um habitante aí agora. É diferente. Ele não visita mais, ele habita em ti. Vou fazer agora entregar a bênção apostólica. Deus e Pai, coloco em tua presença eu, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo. Sim, ó Deus, peço que o Senhor abençoe. Como embaixador do Senhor aqui na terra, eu declaro que tenhamos uma semana mais que abençoada em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos agora transmitindo também no Facebook, no YouTube. No YouTube o canal é Ministério Batista Apostólico, Toque de Chofar, Cultos. Então tem 3 canais. Um canal que eu ministrei mensagem sobre a volta de Jesus ali em Porto Seguro. O outro canal que eu ministrei mensagem sobre a volta de Jesus ali na Grande BH. E agora nós estamos com o Ministério Batista Apostólico, Toque de Chofar, Cultos. Onde não só trago mensagem sobre a volta de Jesus, como também trago os cultos. E no Facebook continua Apóstolo Carlos Ferreira. Amém? Fica na paz. Até domingo que vem, se assim o Senhor quiser e se assim o que o Senhor permitir. Fica com Deus.